A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o livramento pelo peixe. Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história de Jonas é algo singular, embora muitos afirmem que seja impossível alguém sobreviver depois de ser tragado por um peixe. O fato é que, além da história de Jonas, existem outras que foram documentadas de homens que foram tragados por peixes e que sobreviveram. No entanto, nenhum deles esteve, até que eu saiba, 3 dias e 3 noites, e ainda orando a Deus em desespero. Outro dia, na sala de aula do nosso curso de teologia, salientei para os alunos que o primeiro homem que andou em um submarino, no submarino de Deus, foi o profeta Jonas. Sim, Deus providenciou um peixe que serviu de abrigo nas profundezas do oceano para tratar com o seu servo. Deus poderia ter permitido que Jonas morresse logo que foi jogado no mar, revoltoso, pelos marinheiros naquele dia, mas isso não ocorreu. Mesmo ele sendo um desobediente e um profeta que estava fugindo de Deus. E creio que todo aquele do qual Deus tem uma missão não vai sair deste mundo sem cumpri-la. A missão é sua, dada por Deus, e nada e nem ninguém poderá impedir que tal missão aconteça, pois Deus, ele não abre mão da sua soberania. Se você desobedece, ele manda a tempestade. Se foge, ele manda o peixe. Mas que você vai fazer a missão que ele te mandou, pode ter certeza, você vai fazer. Tem uns ensinos errados que dizem, se você não fizer, Deus vai levantar outro no teu lugar. Mas isso é um ledo engano. Deus nunca substituiu alguém para uma missão. Isso seria chamar Deus de incompetente e não sabedor de todas as coisas. Deus é Deus e jamais ele falha em suas escolhas e tampouco deixa o homem mandar em seus planos. Mas e se Jonas não fizesse? Ele, para com Deus, não tinha essa opção. Por quê? Porque era fazer ou fazer. Sei muito bem do que estou falando, pois o Senhor tem me mostrado a respeito disso. E sei que preciso fazer aquilo que tenho de fazer. E do contrário, a situação vai ficando cada vez mais complicada para o meu lado. Então você tem que cumprir o chamado de Deus. Alguém que é chamado por Deus não tem mais escolha. O mundo perdeu o sentido para ele e somente o Senhor é o seu fundamento para tudo. Jonas tolamente achou que poderia fugir da missão. Mas quem pode fugir da presença de Deus? O salmista Davi disse no Salmo 139, versos 7 a 12: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ninguém se esconde da presença de Deus, dizia um velho hino, cujas palavras são verdadeiras. Deus, e somente Deus, é o único que sabe trabalhar no coração do homem. Creio que o milagre do peixe, e sim, para mim foi um milagre, pois debaixo daquela tempestade, uma tempestade de Deus, Deus providenciara um grande peixe como um livramento para o seu profeta Fujão. Jonas poderia ter morrido, mas quem tem missão não morre. É simples assim. Não vai morrer enquanto não tiver a missão para realizar. Aquele peixe não veio por um acaso, mas por um livramento, e ao mesmo tempo uma condição extrema de ter aquele profeta ter um particular com Deus. Jonas precisava entender a profundidade da sua missão, e como ele entendeu de profundidade dentro do peixe, dentro daquele ventre daquele peixe. Jonas precisava entender o valor da vida, e dentro do peixe ele pôde ver como as coisas podem se tornarem diferentes de um momento para o outro. Jonas precisava entender o amor de Deus.
O amor de Deus foi mostrado tanto na missão que ele recebera, indo pregar a um povo idólatra, mas também foi mostrado e foi percebido pelo profeta que, se não fosse o amor de Deus pela vida dele, providenciando aquele peixe, ele teria sucumbido no mar tempestuoso. A oração de Jonas dentro do peixe é algo assustador. Veja o que diz o texto. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram, até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. No verso 8 se encontra o segredo da visão aberta de Jonas, olhando para um Deus que é misericordioso. Só não morri porque ele é bom e teve misericórdia de mim, disse o profeta. E no verso de número 9 traz a resposta do fim da provação. Vou te adorar de qualquer forma, e o que eu prometi, eu vou fazer. Deus sabia que agora Jonas estava entendendo realmente quem Deus era e o que ele, como profeta, precisava fazer, que era cumprir a missão que Deus lhe dera. Mas como é que isso se aplica nos dias de hoje para as nossas vidas? Há muitos peixes que Deus provê para nós a fim de mostrar a sua misericórdia e amor, enquanto muitos estão, como Jonas, fugindo e deixando as suas missões e o seu chamado de lado. Às vezes Deus provê um peixe chamado enfermidade, como ocorreu, por exemplo, na chamada de Gustavo Nordlund, onde ele, na Suécia, diz que não viria ao Brasil para pregar, mesmo tendo um anjo sido enviado pelo Senhor para dar-lhe a mensagem. Deus não chamou o peixe enfermidade e deixou o seu servo na cama, até que ele, através de novamente um anjo aparecer, pudesse ver de forma clara que aquela chamada não era uma brincadeira, mas uma coisa de Deus. E o restante da história pode ser vista no crescimento da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Às vezes Deus manda um peixe chamado livramento, onde ele te conduz para um outro lugar, a fim de que a sua vida seja poupada. Às vezes Deus manda um peixe chamado tristeza, para que você, como Jonas, se isole e entre num lugar solitário e tenha uma conversa em particular com o Senhor. É forte, gente. Às vezes Deus manda um peixe chamado calamidade, onde todos os bens se vão e você fica apenas com a roupa do corpo, mas lá, nesse vazio e sem nada. Mas para fazer, Deus observa o teu retorno chegando à presença dele. Às vezes Deus manda um peixe chamado relacionamento, onde te coloca numa situação tão complicada que em desespero você diz: não suporto mais, Senhor. É muito difícil, não vejo saída desse problema. Estou nas profundidades do mar da vida, em plena escuridão. Salva-me, Senhor, ajuda-me, clamou também Jonas. Às vezes Deus manda um peixe chamado solidão. Ali é só você orando e parece que nem Deus está te ouvindo. Os sons que você escuta são das vagas do mar tempestuoso, o cheiro é das algas marinhas, o ambiente é molhado, lúgubre e escuro. As trevas estão ao teu redor e você quer sair, mas sabe que lá fora está pior do que ali dentro. Mas também não sabe o quão pior poderá ser o próximo minuto. Nesse caminho de incertezas
e sem tempo para pensar, você é jogado de um lado para o outro. Agora é apenas com você a decisão do que será o teu futuro. Jonas passou por isso. Ou ele reconhecia Deus e cumpria sua chamada, ou ficaria para sempre conhecido como o profeta fujão, que foi lançado em um mar, em meio a uma tempestade, por marinheiros. A escuridão nos traz muitos ensinos. Há muitos anos atrás, na década de 80, tive a oportunidade, com a minha família, meus irmãos, meus pais, de irmos pela primeira vez na Disney. Existia um brinquedo naqueles dias chamado Nautilus, ou 20.000 léguas submarinas, onde você entrava em um submarino e podia ver algumas coisas debaixo d'água. Dentro, você ficava ciente que tudo ali fora era água. Havia também um outro brinquedo que ainda existe nos dias de hoje, chamado Montanha Espacial, ou Space Mountain, que nada mais é do que uma montanha russa no escuro. Tanto um brinquedo como o outro me fazem pensar um pouco do que aconteceu com Jonas e o que Jonas deve ter sentido. Estar rodeado de água e em completa escuridão. É óbvio que não se pode comparar brinquedos seguros dentro de um parque de diversão com uma experiência realmente profunda com Deus dentro de um ambiente que não era nada programado. No entanto, nos passa uma ideia, ainda que de longe, de quão terrível foi a experiência daquele profeta e como seu coração era duro ao ponto de Deus ter de tratar com ele, não uns minutos, umas horas, um dia, mas 3 dias e 3 noites. Ainda assim, o tratar de Deus foi bênção para aquele profeta. O peixe precisava vir para que a missão pudesse acontecer. Sem aquele peixe, Jonas não teria tido a oportunidade que teve de alcançar a bênção que alcançou. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.